Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje nós vamos cobrir a história da Igreja Católica. Vai ser uma aula um pouco diferente, porque não tem nada aqui para memorizar ou aprender em termos de fundamentos de fé, de crença, do nosso movimento, mas é mais uma viagem. Viajar comigo aí nos últimos 6.000 anos de história da nossa Igreja. Mais ou menos uma sequência da ideia das transformações pelas quais a Igreja passou, das dificuldades que a Igreja enfrentou, como ela nasceu, como ela está hoje, as dificuldades que enfrenta hoje. Tá? Vamos começar lá de trás. A criação do mundo. Estima-se que o momento que Deus finalizou a criação do mundo foi mais ou menos há 6.000 anos atrás. Daí veio Adão e Eva, a criação do paraíso. E mais ou menos 3.000 anos atrás, nós tivemos a queda, o pecado original. Com a queda e o pecado original, entrou-se o pecado no mundo, o inimigo foi jogado para a terra, onde nós nos encontramos, e estipulou-se aí a descendência, a rivalidade entre a mulher e a serpente. Por volta de 2300, passaram-se então cerca de 700 anos, Adão e Eva tiveram vários filhos. Um filho a se notar aqui é Sete, que veio logo depois de Abel. Da descendência de Sete, foram 8 gerações, se não me engano, descendência de Sete foi uma descendência que chamavam de descendência justa. Eles eram adoradores de Deus e seguiram a palavra. A descendência de Caim foi uma descendência ímpia. Eles não eram adoradores, não se voltaram para Deus e começaram a adoração a vários deuses. Todas essas gerações se mantiveram separadas. Existe um entendimento que na geração de Noé houve o primeiro casamento entre essas duas descendências. Então, até aquele momento, a descendência de Sete se manteve limpa, adoradores. E a de Caim se manteve ímpia. E naquele momento a coisa bagunçou. Na geração de Noé, acho que anterior também, começaram então a haver casamento entre as duas descendências. Então tem esse conhecimento que a coisa aí se corrompeu. Essa divisão muito clara foi corrompida. Nesse momento, Deus já estava muito insatisfeito com o resultado. O volume de pecados era muito grande, o volume de gente que cresceu sem adorá-lo era muito grande. E ele falou, não, eu não estou gostando de como as coisas vão. Não gostei, vou acabar com tudo. Ao olhar, ele reconheceu que a geração de Sete tinha se mantido unida a ele. Dentre todos os irmãos e descendentes, Noé foi reconhecido como o único justo e merecedor de uma segunda chance. Então Deus conversou com Noé estabeleceu uma nova aliança. Veja bem, primeira aliança, Éden. Não deu certo. 700 anos, não está legal, vou destruir tudo, vou dar mais uma chance. Noé então foi selecionado com seus filhos e esposas. E lembra que aquela conversa de o Antigo Testamento tem um Novo Testamento escondido, e o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado? Veja a curiosidade desse momento na história. O mundo renasceu e foi limpo pela... O que destruiu o mundo? O pecado foi limpo pela água. Que sacramento isso te lembra? De que era feito o barco de Noé?
E o madeiro permitiu uma nova aliança. Então, olha a conexão da paixão de Cristo em Noé no dilúvio. Há vários momentos na Bíblia do Antigo Testamento que você consegue identificar essa relação. Então, veio então o dilúvio, uma nova aliança. Não mais destruirei o mundo por dilúvios. Nova aliança, vou dar mais uma chance. Vai. Noé então veio, erra. Animais de todos os tipos. Pessoas de todas as religiões. A conexão. O batismo, o pecado, o madeiro, a igreja católica. As conexões entre o Antigo e o Novo Testamento. Vem então 2000 anos antes de Cristo, chamado de Abraão. Uma nova aliança. Abraão então recebe a promessa. Recebe então a promessa de um povo tão numeroso quanto as estrelas, tão numeroso quanto os grãos de areia, que ele e Sara teriam um filho. Ele não acredita. Sara então oferece a escrava Agar para que Abraão possa ter um filho, acreditando que essa era a vontade de Deus. Tem o primeiro filho, o Ismael. Logo depois, alguns anos depois, ela então fica grávida e tem Isaac. Agar toma um pouco mais de liberdade do que deveria, por ser mãe do primeiro filho de Abraão. Então, Sara conversa com Abraão e diz que Agar e o filho de Ismael têm que ir embora. Porque Isaac é o filho da promessa, porque a promessa foi que Sara teria um filho. Abraão então manda Agar e Ismael embora. Agar é auxiliada por um anjo. De Ismael nasce toda a área árabe. Os muçulmanos acreditam que Ismael é o filho prometido. Essa é a visão dos muçulmanos. Que Ismael é o filho prometido. Os católicos cristãos acreditam que, sabem que Isaac é o filho da promessa. De Isaac, então, tem 2 filhos. E o judeu? Também. Os judeus estão junto com o cristão. Tanto é que é o pai, Abraão, Moisés, Abraão, Jacó e Isaac são da linha dos patriarcas dos judeus também, da religião judaica. Isaac, então, tem 2 filhos, um deles é Jacó. Jacó luta com um anjo, porque ele passou o irmão para trás para conseguir a herança do pai, se arrependeu, nunca conseguiu o perdão do irmão. Eles resolvem se encontrar e ele está certo que o irmão vem para matá-lo, mas ele aceita isso, quer se encontrar com o irmão porque ele busca o perdão. Na noite, antes do encontro com o irmão, ele luta com um anjo ininterruptamente e o anjo permite que ele o vença. Mas antes de vencê-lo, o anjo o fere na perna para que ele não pudesse continuar. Mesmo com muita dor, ele continua lutando incessantemente. Nesse momento, Jacó recebe o nome de Israel, que significa aquele que lutou com Deus, aquele que venceu o anjo. Então, ali se cria Israel. Jacó, então, encontra o irmão que o perdoa. Eles se unem, cria Jacó. Então, tem 12 filhos, são as 12 tribos de Israel. De uma das tribos de Judá, vem a genealogia de Jesus Cristo. Tá? Um outro filme que é famoso é José, que os filhos, por inveja de José, que era filho da última esposa de Jacó, que era muito amada, teve somente José e Benjamim, colocam ele dentro de um poço para matá-lo. Depois, com peso na consciência, em vez de matá-lo, entregam como escravo. Ele é levado para o Egito, cresce dentro do Egito. Veja bem, um anjo, através de sonhos, como um anjo, através de sonhos, ajudou José, faz com que ele suba
e consiga ganhar as graças do governador, vira vice-governador. Durante uma fase de seca, ele traz todos os judeus com seus pais para o Egito. Eles são recebidos muito bem, a história é muito bonita de José do Egito. Eles ficam no Egito e está tudo bem, está tudo ótimo. Até que José morre o faraó que respeitava José. Os novos faraós veem uma força de trabalho imensa, que se proliferaram rapidamente, escravizam os judeus. Então, eles, não os judeus, não, os israelitas. Veja bem, naquele momento eles eram israelitas. Então, primeiro eles eram hebreus, de Eber, uma das gerações. Depois, após Jacó, que é chamado de Israel, eles viram israelitas. Até então eles são israelitas. São, então, escravizados, até que então Deus chama Moisés, que cresceu protegido pela família do faraó, que foi uma criança que foi perseguida e salva, como Jesus foi perseguido e salvo. Então ele cresce, liberta o povo através das pragas, e eles cruzam o Egito, que é chamado o Êxodo e a aliança no Sinai. No Sinai ele recebe então os 10 mandamentos, que naquele momento Deus tinha pensado, já quase acabei com o mundo inteiro, já mandei profetas, já expliquei um montão de coisas e o povo continua caindo. Porque naquele momento, veja bem, a maioria das pessoas que saiu do Egito ainda adoravam os deuses egípcios, sentiam falta da comida do Egito. E eles sentiam reclamação do povo. Então Deus recebeu Moisés, e estão aqui os 10 mandamentos. Vamos ver se por escrito agora vocês entendem. Infelizmente, ele desce, encontra os israelitas adorando um bezerro, através do suporte de Arão, irmão de Moisés, que acabou virando posteriormente o sacerdote, e a família de Arão virou sacerdote dos levíticos por todos a partir de então. Ele volta, escreve mais uma vez a tábua ele quebra as tábuas escritas por Deus. É o único momento em que foi escrito pelos dedos de Deus. Moisés então sobe de novo ao Sinai, escreve os 10 mandamentos, volta, e a partir daí eles seguem. Esse período todo, até eles chegarem a Canaã, mais ou menos 1 a 2 anos. 440 quilômetros entre a passagem do Mar Vermelho e a entrada para Canaã, para cruzar o Rio Jordão. Eles mandam 12 espias, os espias passam 40 dias dentro de Canaã, a terra prometida, 10 voltam dizendo, esquece, eles são gigantes, eles são imensos, não vale a pena. 2 deles, Josué e Caleb, voltam dizendo, eles são grandes, mas eu confio em Deus, vamos cruzar e vamos invadir, porque essa terra é nossa. Foram vencidos. 10 contra 2, Deus então, com raiva, vira para eles e diz, pelo seu descrédito e falta de confiança, vocês terão que andar no deserto 1 ano para cada dia que vocês ficaram espiando. Eles ficaram 40 dias, então ficaram 40 anos rondando o deserto, até que toda a geração, com exceção de Josué e Caleb, morressem. De forma que a geração que entrasse na terra prometida fosse uma geração purificada da carga que eles traziam da época do Egito. Entram na terra prometida. Aí tem a história de Jericó, cai a muralha de Jericó, Josué, eles andam 7 vezes em volta da muralha, eles berram, as muralhas caem, eles invadem, tomam conta, temos o caso de Raabe. A história é longa, mas eu estou fazendo uma passagem rápida. Começa então a crescer na terra prometida. Um ponto interessante, que muita gente não sabe, fala-se do maná. Todo mundo sabe o que é o maná? O maná, na verdade, ele só para de cair quando Josué, já na terra prometida, tem a primeira colheita dos frutos da terra prometida. Naquele momento, Deus fala, agora você está por conta própria, já te dei a terra prometida, já te dei a colheita, a partir de então, vocês comem por conta própria. É aí que o maná para de cair. Eles, então, começam a olhar as tribos em volta, eles estão bem, adoradores a Deus, começam a olhar e começam a ficar com inveja, porque todo mundo tem rei. Eles tinham
juízes. Juízes eram grandes conselheiros, mas não tinham poder de rei. Era uma atitude de conselho. Eles julgavam causas. Mas era esse sentido, não tinha uma questão monárquica. Eles começam a ficar com inveja. Deus queria que eles tivessem juízes. Porque o grande rei deles é Deus. Não podem colocar esse poder na mão de um homem, ou de uma mulher, de uma pessoa. Então, eles forçam a barra. Samuel, o profeta, um dos profetas, avisa que não é uma boa ideia. Eles querem a si mesmo, elegem Saul. Saul é o primeiro rei do povo de Israel. Fez muita coisa errada, foi substituído por Davi, que também fez muita coisa errada, mas era um homem segundo o coração de Deus. Esse é um comentário importante. Segundo o coração de Deus. Aí você pensa, mas vem cá, Davi fez muita coisa errada. Né? Como é que uma pessoa que erra tanto, e os erros foram graves, ele mandou matar o marido da amante, ele engravidou uma mulher que era casada, o marido dela era Urias, que era o general das tropas dele, ele, assim, fez muita coisa errada. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Bom, Saul também fez muita coisa errada, morreu feio, vários outros morreram feio. A diferença quando se fala o conceito para entender o que significa. Assim, em termos geográficos. Eu vou ter que ver, eu não lembro não, já soube. Eu também Naquela não parte sei. da Síria, mas eu tenho que confirmar exatamente. E dá uma olhada aí, coração. Então, Esdras volta, na verdade, Esdras é considerado um novo Moisés, porque ele teve essa função de trazer o povo de Israel. Iraque, né? Cerca de 90 quilômetros ao sul da capital, Bagdá. Tá. Então, obrigado. Então Esdras volta e começa a ler a Torá em público. Então começa a ser... Nesse momento, veja bem, todo mundo que voltou da Babilônia era da tribo de Judá. A grande maioria, a tribo de Benjamim era muito pequena. A partir de então, eles passam a ser chamados de judeus. Porque todos eles eram a tribo de Judá. As outras 10 tribos tinham desaparecido, a tribo de Benjamim era muito pequena. Então a identidade passou a ser judeus. Então vocês veem, começou como hebreu, passaram a israelitas e passaram a ser judeus. Tá? Ao mesmo tempo, Jerusalém tinha sido muito saqueado e destruído. Então ele pega um copeiro, Neemias, e manda o copeiro junto com o povo, com a responsabilidade de organizar a logística de Jerusalém, incluindo a construção de um muro de proteção para a cidade. Então, essas duas pessoas foram fundamentais nesse período da história, porque Esdras recuperou a identidade do povo de Deus e Neemias recuperou a cidade de Jerusalém e sua proteção. Tá? Jerusalém, então, volta a ser o centro do povo escolhido por Deus. Tem a reconstrução, a reforma de Esdras, até que, por volta de entre 425 ali, vem Malaquias, que é o último dos profetas. Malaquias, então, ajuda mais uma vez também a trazer a mensagem de Deus e dar direção ao povo escolhido, e a partir de então vem 400 anos de silêncio. Muitos se perguntam por que 400 anos de silêncio, porque eles não mereciam, não. É simplesmente porque para Deus ele já tinha completado todo o ensinamento que ele precisava passar para a chegada do Messias. Toda a organização das ideias, da justiça, das demonstrações, os profetas, na cabeça de Deus ele já tinha dado toda a informação que era necessária. Então, a partir daí, foi literalmente deixar o povo de Israel se organizar. Os judeus se organizaram. E o fizeram. Leis, os templos, os fariseus, os saduceus, todos eles trabalharam para a formação das regras para dar organização ao povo. E foi isso que os 400 anos foram esses anos de organização logística e jurídica do povo de Israel. Nesse caso, os judeus.
Tá? Até os extremos, onde eles começaram a usar isso para benefício próprio. Então vem João Batista, não é considerado um dos profetas tradicionais, mas é considerado um profeta na medida que ele trouxe a missão da vinda do Messias, mas ele não é, tecnicamente falando, segundo a Sagrada Escritura, um dos grandes profetas, mas ele traz a mensagem da vida do Messias, batiza Jesus Cristo. Bom, Jesus Cristo nasceu, aí fugiu para Belém, os 3 magos vieram, nós tivemos a Epifania, o reconhecimento da divindade de Deus, os 3 magos. Eles então são avisados por um anjo, fogem porque Herodes quer matá-lo, eles fogem para o Egito. No Egito o anjo novamente avisa José, já pode voltar, Herodes morreu, volta para a terra, eles voltam, se estabelecem em Jerusalém, em Nazaré, ali ficam por 30 anos até as bodas de Caná, quando Jesus inicia seu ministério. Tá? Saímos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, quando acaba o Antigo Testamento? Com o nascimento de Jesus Cristo. Com o nascimento de Jesus Cristo. Exatamente. Porque o Novo Testamento não são os livros do Novo Testamento. É o que o Novo Testamento conta. É o nascimento de Jesus Cristo. Onde acaba a Torá. Não, a Torá continua até hoje, né? É o livro judeu. É simplesmente o momento em que um novo evento, a salvação, o Verbo se fez carne, se inicia então a época da misericórdia. Lembra quando nós falamos do batismo, que tinha um batismo antes de São João Batista, que era uma questão de limpeza, o batismo durante São João Batista, que era um pedido de arrependimento, e depois o poder sacramental da água no batismo com Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo, quando é de arrependimento, entrada no corpo de Cristo e recebimento do Espírito Santo. Então, isso começa no nascimento de Jesus Cristo, essa fase da misericórdia, onde Jesus, através do seu ministério, nos mostra o caminho da salvação. Por isso que é o tempo de misericórdia, é o tempo que nós temos antes do Apocalipse, para que nós possamos nos redimir dos nossos pecados, nos afastar do pecado original, nos mantermos em estado de graça e buscarmos a salvação. Tá? Jesus Cristo então funda a igreja, tu és Pedro, sobre ti fundarei essa minha igreja, dá a eles o poder de perdoar, dá a eles o poder de fazer milagres. Começa a expansão inicial, também começa a perseguição, e começam a aparecer os mártires, e aí o sangue dos mártires ajuda a propagação dos cristãos. Fase inicial da nossa igreja. Eu vou voltar um pouco, eu coloquei uma linha do tempo, bastante informação, mas eu quero bater alguns critérios. Junto com isso, formou-se, nós já falamos, o magistério, para proteger a tradição apostólica. Esse magistério foi confrontado durante esses últimos 2000 anos, e a forma o instrumento que a igreja teve para conseguir garantir o depósito de fé foram os concílios, que eram grandes encontros dos bispos, onde existia uma causa, uma heresia ou algo que precisava ser revisto, e eles então se reuniam para garantir que a decisão era à luz da tradição. Foram 21 concílios no total, mas eu vou passar alguns que foram foram importantes. Todos eles foram de uma forma ou de outra importantes, mas foram mais importantes. Primeiro, o Concílio de Nicéia, muito famoso, Concílio de Nicéia. Na verdade, o nosso credo, já falamos, veio do Concílio de Nicéia, que foi feito para atacar o arianismo. Ário era um presbítero de Alexandria, que na verdade diz que Jesus Cristo foi criado por Deus. Então, se Jesus Cristo foi criado por Deus, ele não era consubstancial com o Pai, ele não fazia parte da Trindade, não existia a Santíssima Trindade. Tá? Então, famoso episódio aí de São Nicolau, o nosso Papai Noel, que se levantou e deu um tapa em Ário, quando ele falou essa heresia. Mas, para reforçar essa ideia, foi criado então o credo. O primeiro credo, o credo mais simples que nós conhecemos. A partir de então, logo depois teve o de Constantinopla, onde então foi reforçada a questão de que o Espírito Santo também veio do Pai e do Filho, a Santíssima Trindade, e com isso teve o novo credo, que é o Niceno Constantinopolitano,
que é o credo mais longo, onde então ele fala, veio do Pai, explica com mais detalhes tudo o que nós acreditamos. Tá? Teve então o Concílio de Calcedônia, que foi importante porque, e logo perto dele também teve o de Éfeso, na mesma época, porque o de Calcedônia foi contra o monofisismo, né? Moné é único e fisismos aí é natureza, physis. Então, o que ele quis dizer? Que Jesus Cristo não tinha duas naturezas, ele só tinha uma natureza, era a natureza divina. De alguma forma, a natureza divina tomou conta da natureza humana de Jesus Cristo e Jesus Cristo tinha só uma natureza. Isso não só matava o conceito da Trindade, como também atacava quem? Maria. Porque se Deus era divino, Maria não podia ser mãe de Deus. Maria não tinha como ser Deus, mãe de Jesus Cristo, se Jesus Cristo só tinha uma natureza divina. Grande debate, se atacou, se confrontou isso, se reafirmou que Deus e Jesus Cristo tinha duas divindades, e aí em Éfeso foi quando definiram Maria Theotokos, mãe de Deus, como resultado dessas discussões. Então também foi aí quando Maria foi definida como mãe de Jesus, mãe de Deus. Theotokos é o termo grego usado para isso. Vem então a evolução do movimento da Reforma Protestante, que a igreja reagiu com o Concílio de Trento, onde foi reforçado a importância dos sacramentos, e veio então a contra-reforma da igreja. Eu vou falar um pouco mais nos próximos charts sobre isso. Com o aumento do secularismo, houve a necessidade da igreja se posicionar frente ao mundo moderno. Veio então Vaticano I, definiu a doutrina da infalibilidade papal, talvez uma dos mais debatidos e questionados documentos criados, mas basicamente reposiciona o Papa como vicário de Cristo na Terra, ou seja, sobre questões morais e da fé, o Papa é infalível. Por isso que ele pode emitir, por exemplo, bulas e certos documentos que somente ele pode emitir, e viram leis dentro da igreja. Então, através de todos os desafios do mundo moderno, nós vamos mencionar muitos deles nos próximos charts, houve a necessidade da igreja se reunir, repensar alguns aspectos, e veio então o Vaticano II, da onde então foi relançado o OCIA, esse curso, da onde então começamos a ter diáconos de novo, quer dizer, o movimento da renovação carismática veio a partir de sementes do Vaticano II, quer dizer, o livro do catecismo veio como resultado do Vaticano II, ou seja, muitas transformações trouxeram os fiéis para mais perto da tradição, somando a Escritura, para que os fiéis entendessem que nós vivemos a partir da tradição, da Escritura e do Magistério. Para ter uma ideia, então, foram 21, os mais curtos foi de Niceia, foram 2 meses e 12 dias, o mais longo foi o Vaticano II. Foram 4 sessões ao longo de 3 anos. O menor de todos foi o de Constantinopla, 150 bispos, o maior de todos, do Vaticano II, entre 2.000 e 2.500 bispos. Agora vocês imaginem que o Vaticano II teve muita gente em Roma, mas era muito mais fácil chegar a Roma, né? Mas quando você pensa num concílio em 453, os bispos viajavam e ficavam lá durante muito tempo, porque era uma necessidade logística, levava tempo para chegar. E até as discussões levavam mais tempo, então até se concordar alguma coisa, levava-se muito tempo. Então, os concílios eram um investimento muito alto. Então, era muito importante que quando se terminasse um concílio, todo mundo que saísse de lá, mesmo que não tivesse necessariamente concordado com as decisões que foram tomadas, saíam de lá concordando plenamente com aquelas decisões. E esse é o resultado de todos os concílios. Por isso que a nossa igreja continuou única, porque os concílios protegeram essa união de todas as igrejas dentro de uma mesma verdade. Tá? Então, parte na reforma protestante, por exemplo, parte do problema foi que Lutero tinha reclamações, houve um concílio regional, Roma mandou gente, Lutero não conseguiu convencer e ele falou,
eu saio daqui, continuo discordando. Mas eu vou falar mais sobre isso. Mas Lutero era bispo? Não. Ele era um padre, monge. Padre porque ele fazia missa. Onde que as missas foram iniciadas? Tipo, no formato semelhante com o que a gente sabe? Vou falar nisso. Mas as missas se iniciaram já na última ceia, né? Então, a partir daí, sempre houve missa no primeiro... Eu vou falar sobre isso. Eu tô passando por um nível muito mais alto, daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais de detalhe. Durante esse período, então, vieram as cruzadas, movimentos de recuperação das terras tomadas pelos muçulmanos. Há quem diga que a cruzada foi um esforço territorial da Igreja Católica. Na verdade, a cruzada foi uma resposta a mais de 400 anos de invasão muçulmana islâmica, né? Todo o norte da África, todos os países árabes, era tudo cristão. Depois de 400 anos de invasão, para ter uma ideia, Jerusalém foi tomada em 638. A primeira cruzada foi em 1096. Quer dizer, durante quase 500 anos, Jerusalém tinha sido tomada e a igreja não tinha respondido à altura. Tá? Foram 9 cruzadas. Em termos de resultado real, somente a primeira, porque realmente recuperou Jerusalém. Depois tiveram resultados parciais como resultados de negociação. Mas resultado de guerra, a primeira. 9, a igreja reconhece que durante aquele período houve muito abuso, houve erros, inclusive entre os próprios católicos. Os católicos atacaram os católicos, né? Quer dizer, em Acre, o rei bizantino foi chamado para ajudar as tropas da cruzada, para ajudar na tomada de Acre. O que aconteceu? Os cruzados estavam na frente de Acre, assim, estava perdido. Um monte de gente começou a desertar, começou a voltar em direção a Constantinopla. O rei tinha recebido a mensagem. O imperador bizantino de Constantinopla, da Igreja do Oriente, tinha levado as tropas para ajudar os cruzados. No meio do caminho, encontrou os desertores que falaram: está perdido, não tem como ganhar, já perderam a guerra. Aí o imperador falou: então não vou levar a tropa, deu as costas e foi embora. Os cruzados venceram no fim das contas. Acreditaram que o imperador bizantino os tinha traído. Então, na verdade, a invasão de Constantinopla, a guerra de católicos contra católicos, se cria o Império Latino, da Igreja Romana Latina, cria confusão na área, divisão, facilitou os muçulmanos islâmicos, os muçulmanos tomaram tudo de volta, até que acabaram tomando Constantinopla como resultado disso mais tarde. O Império Bizantino cai. Mas, passada rápida nas cruzadas. Você falou que eram quantas aulas? 20 aulas? Mas Paulo Ricardo foram 20 aulas. Então, Não, para quem chegou depois, ele alertou que não é para decorar nada. é só para dar uma ideia do desenvolvimento da coisa. Então, durante esse processo, em todos os anos, houve vários momentos onde, pensa bem, a Europa com a formação dos reinos da Europa, foram muito influenciados pela igreja. Os critérios morais, os valores da igreja definiram as leis. Do que era certo, o que era errado, não matar, não roubar, tudo isso. Então, mas existiam líderes dos pequenos reinos, os ducados, que começaram a levar isso muito a sério. A sério, desde que atendesse às suas necessidades. Então, todo mundo que eles não gostavam, eles matavam. Não gostou? Mata. Se ele quer tomar a mulher do cara lá, ele vai matar a mulher, porque você falou alguma coisa que é heresia. Então começou a morrer gente na Europa assim, a torta, assim, sem nenhum controle. A igreja preocupada falou: não, calma aí, que você não pode dizer assim que é heresia não. Antes de você matar qualquer pessoa, primeiro você não pode matar um católico. Católico é protegido pela igreja. Então, se essa pessoa se disser católico, você não pode matar. Vamos começar por aí.
Segundo, você não pode matar alguém sem proteção, sem que a pessoa tenha a chance de defender. Então, eu quero estabelecer instrumentos judiciais onde a pessoa tem o direito de, primeiro, se declarar católico. Segundo, se defender. Então se criou os tribunais da Inquisição. Que, veja bem, foi criado para parar a matança. Por quê? Só que a pessoa tinha que dizer, não, eu confio em Deus. Então você não pode matá-lo. Acabou. Entendeu? Naturalmente tinha gente que dizia, não confio, não quero saber, não confio em você, não sei o que lá. Aí a igreja lavava as mãos e falava, então agora você está entregue ao poder civil. E o poder civil, se você estava querendo matar a pessoa, mesmo matava. Mas a Inquisição, na verdade, tiveram 3 formas diferentes, a medieval, a espanhola e a romana, tá? Porque a pessoa fala assim, Inquisição, mas na verdade foram 3 formatos diferentes, sendo a espanhola a que mais matou gente. E então, foi estabelecido para que houvesse a possibilidade, a estrutura legal hoje vem em grande parte da estrutura da Inquisição, onde existia um advogado de defesa, onde a pessoa podia se defender. Até então nada disso existia. O duque, o rei, seja o que for, era lei. Não gostei de você, mas morra. Isso só não era feito em maior escala porque aquela pessoa poderia ser uma pessoa influente, de uma família influente, que tivesse mercenários a favor, então começaria uma guerra, o rei pensava 2 vezes. Mas se não fosse a questão política, o poder total estava na mão dos pequenos reis. Eram ducados, né? Eram pequenos reinados. Então a igreja veio para acabar com isso, para dar ordem à coisa. Essa foi a Inquisição. Naturalmente, toda vez que você coloca na mão de alguém a decisão sobre a vida e a morte, há gente que não está preparado e usa a posição da igreja para benefício próprio. Então, houve abusos também durante a aquisição de poder. Pessoas comprando, pessoas pagando para sobreviver, pessoas usando o poder para se beneficiar disso. Então a igreja reconhece que o período da Inquisição também não foi um período totalmente limpo. Mas, mais uma vez, a igreja não é as pessoas que fazem uso de posições na igreja para benefício próprio. A igreja é maior que isso. Agora vamos começar a brincadeirinha do tempo. Passei rapidamente sobre aqueles maiores assuntos. Vou voltar rapidamente para passar sobre eles, depois vou falar sobre 5 deles que têm relevância, tá? Então eu estou tentando falar, de certa forma, sobre a mesma coisa, que são fatos importantes, de níveis diferentes, de formas diferentes, para que vocês tenham essa ideia cronológica, tá? Vamos lá. 0 a 100. Crucificação de Jesus Cristo. Perseguições romanas. Primeiro os judeus perseguiram os cristãos, começaram a expansão. Depois o Império Romano perseguiu os cristãos, nós falamos sobre isso. Valeriano, Diocleciano, Décio, grandes perseguidores, até 313, quando Constantino permite qualquer religião dentro do Império Romano. Entre 313 e 380, o filho de Constantino não gostava muito das igrejas de Alexandria, de Jerusalém, então começa a perseguição. Então, com auxílio do novo imperador, filho de Constantino, começa a perseguição de católico contra católico. Houve também mais matanças, bispos sendo assassinados, mesma coisa. Até que em 300, Teodósio sobe ao poder, desgostoso de tudo isso, não só para com a matança, como define a igreja, a religião católica, como religião oficial do Império Romano. Tá? A partir daí, a igreja já tinha crescido, já tinha se expandido. Tudo isso, na verdade, é resultado de um volume imenso de cristãos dentro do povo romano, incluindo muitos romanos que não podiam ser crucificados. O romano tinha o benefício de ser decapitado. Se fosse benefício de morte, não poderia ser torturado como os não romanos. Então a igreja está muito estabelecida, até porque Roma criou tantas estradas que no que os cristãos fugiram de Jerusalém da perseguição, foram para tudo quanto é canto contando histórias. Além dos mais de 5.000 discípulos e pessoas que receberam a cura de Jesus Cristo diretamente, que voltaram para as suas terras e contaram a história. Então, a igreja já existia. Quando os apóstolos chegaram a muitas das suas peregrinações, as suas viagens, já existia uma semente da igreja, pessoas que já tinham ouvido falar.
Então eles trabalharam e trouxeram mais informação, tá? Os apóstolos preservam a década de 50 grandes perseguições. Éfeso de Milão, falei, o Concílio de Nicéia, conversamos sobre isso em 325. O cristianismo se torna, em 380, Teodósio oficial. Vem então o Concílio de Éfeso, quando contra o nestorianismo, que falava sobre a questão de Maria não ser mãe de Jesus. É definido Maria como mãe de Jesus, Teótocos. O Concílio de Macedônia, que define a cristologia, Deus, Cristo, consubstancial, coeterno com Deus Pai. Seguimos a 580. A igreja cresce, a igreja se expande, vários concílios, várias normas, várias constituições sendo criadas, vários documentos sendo criados, mas falta estrutura na liturgia. Das catacumbas de Roma começam as missas em cima dos túmulos, e é por isso que todo altar, em toda a igreja, tem que ter uma relíquia de santo. Porque isso volta à época das catacumbas, onde as missas eram feitas em cima do túmulo dos mártires. Manteve-se a tradição. Das catacumbas, as missas já documentadas por Santo Inácio de Antioquia, Policarpo, nos primeiros 100 anos, já documentadas no Didache, que é as instruções dos apóstolos que documentam a estrutura da missa de primeira leitura, a comunhão. Existia uma estrutura, mas faltava a liturgia. Faltava colocar ordem na casa. São Gregório Magno vem então e define o missal. Esse missal foi o missal, até hoje o missal é baseado nisso, porém houve algumas modificações durante os últimos 2000 anos, mas ele definiu o missal de hoje. Definiu também a questão de você orar cantando, vem então o canto gregoriano em sua homenagem, não foi ele que criou, mas foi com homenagem da transformação que ele criou. O interessante do canto gregoriano é que o canto gregoriano, ele tem mensagem dentro da mensagem. Então, é muito legal entender o canto gregoriano, porque quando você ouve, você pensa só, para começar, é um canto que é de muito agrado aos anjos, então acalma, conversamos sobre isso já, né? Mas, dentro do canto gregoriano, às vezes, quando tem a palavra, e por exemplo, ele repete 3 vezes o mesmo tom, é porque se você olhar a escritura, aquilo aconteceu 3 vezes. Então, dentro da letra, existe catequese, quando você entende a letra do canto gregoriano, entendeu? É muito legal, é muito bonito, porque é muito mais que um canto. É muito mais que um canto. Mas, então, São Gregório Magno define a liturgia, começa a expansão islâmica em massa, e eles começam a se aproximar, então, da Europa, norte da África tomada, grandes teólogos e doutores da igreja vieram dessa fuga da África, como parte da invasão islâmica do norte da África, tudo tomado. Evangelização dos povos eslavos, o cristianismo começa a subir para o norte da Itália, que os romanos não chegaram. Então começa a expansão para o norte da Europa, tá? Aí vem a primeira cruzada. O que acontece na primeira cruzada? Veja bem, eu comentei que em 638 Jerusalém é tomada, tá? Mas permitiram a ida aos peregrinos sem nenhum problema. Então, aqueles que peregrinavam para a Terra Santa e voltavam, continuaram indo e voltando. Não houve necessidade. Ter perdido Jerusalém não foi bom, mas não impactou que as pessoas continuassem fazendo as peregrinações. Então, os povos continuaram indo e voltando. Não tinha problema. Os primeiros cruzados, inclusive, se estabeleceram para proteger a saída e volta. Até 1071, se eu não me engano. Tá? Em 1071, um novo clã dos otomanos, chamado Seljúcidas, tem uma atitude muito mais severa com relação aos peregrinos, toma a Anatólia, que é no caminho para Jerusalém, e bloqueia a passagem para Jerusalém. Então agora os peregrinos não podem mais ir a Jerusalém. Quando isso acontece, o imperador bizantino entra em contato com o Papa e diz: preciso da tua ajuda para recuperar Jerusalém, porque nós não temos mais a Terra Santa. Como resultado dessa atitude,
Então Urbano II reúne as tropas e aí então a primeira cruzada. Vamos dizer, mesmo a primeira cruzada, 400 anos depois, foi causado porque eles pararam a peregrinação. Tá? E outra coisa, um pouquinho antes disso, um califa, Al-Hakim, ordena a destruição do Santo Sepulcro, da Basílica do Santo Sepulcro. Aquilo foi recebido e conseguiu destruir quase metade, foi recuperada, mas aquela atitude da destruição do Santo Sepulcro, para os católicos, foi uma ofensa que precisava de um retorno. Então, as coisas somaram que levou à primeira cruzada. Tá? As atitudes de... Aí começou realmente a destruição da história católica na Terra Santa. Foi aí, então, que a Igreja Católica reagiu. Carlos, reagiram para... Onde é que eu estava? 1095? Foi não, primeira cruzada. Primeira cruzada. Em cima. Quarto, sim, esse grupo. 10 pouquinho. E, por exemplo, tudo bem. É aí. Teve a primeira cruzada, foi nesse período aqui. Mas veja bem, primeira cruzada, morre muita gente. Discussões quentes. Desde quando foi definido que Deus, que o Espírito Santo tinha sido criado conjunto com o Pai e com o Filho, fazia parte da Santíssima Trindade, começou a divisão na igreja. Porque teve um grupo que não aceitava a adição do filioque no credo, que diz, precede do Pai, o Espírito Santo precede do Pai e do Filho. Então faz parte da Santíssima Trindade. Para um grupo muito grande dentro da igreja, o Espírito Santo foi resultado do Pai e do Filho. Foi criado pelo Pai e do Filho, ou seja, não faz parte da Santíssima Trindade, tá? Então, essa divisão, mais a discussão sobre o poder do Papa, gerou então o primeiro grande cisma da igreja. Então veja bem, nós estamos fazendo uma cruzada ao mesmo tempo que a igreja se divide. A igreja romana e a igreja ortodoxa. Olha como está fraca. A igreja está fraca na Europa toda. Grande ruptura. O concílio de Clermont é o concílio onde Urbano II chama os reis e consegue força para a primeira cruzada. Então, a primeira cruzada aqui. Vem, então, o concílio de Latrão, que, passadas as cruzadas acabaram. Aqui, a última cruzada, nesse período. A Europa totalmente enfraquecida, porque as próprias cruzadas perderam sentido, perdeu força. O papado perdeu força. O conceito do que eles estavam tentando perdeu força. Começa então o concílio de Latrão, que tenta organizar a casa mais uma vez. Começa a definir as doutrinas da igreja, a disciplina da igreja. Começa a botar no papel o que deve ser seguido pelos católicos. Mais uma vez, a igreja tentando se estruturar depois desse período de enfraquecimento. Tá? Nesse momento, começam as ordens que vão contra o luxo de certos elementos da igreja. Começam as ordens dos mendicantes. Aí é São Francisco de Assis, São Domingos, começam os franciscanos, os dominicanos, começam a ordem dos que se entregam à pobreza, para demonstrar que a igreja não é o luxo de alguns bispos e outros que adquiriram terras e poder com o resultado de vender indulgência para quem ia para as cruzadas. Tá? Que foi uma prática conhecida e reconhecida pela igreja. Então começa a igreja, veja quando eu falo, a igreja não são as pessoas. A igreja reage. Grandes santos surgiram nessas épocas aqui para a gente contar isso. Papado de Avignon, o Papa sai de Roma, vai para Avignon, na França, e começa basicamente a ser mandado pelo rei da França. A França cresce em poder católico e começa a definir quem são os papas. O resto da igreja começa a dizer, calma aí, isso virou bagunça.
Não é assim. A igreja não é um elemento de poder. A igreja não pode estar associada a um país. Começa então crise dentro da igreja. Até que Santa Catarina de Siena vai a Avignon, convence o Papa a voltar. Deus envia os grandes santos nos momentos certos. Convence o Papa a voltar para Roma. Quando o Papa volta para Roma, Avignon elege o novo Papa. E aparece um terceiro Papa que já estava em Roma, que diz que tem que ser Papa. A igreja está dividida, tem 3 papas, confusão geral. O papado perde totalmente a moral, porque não tem como ter 3 papas. Até que chega-se um acordo, 2 papas, um papa é renunciado, os 2 papas se renunciam, elegem então um novo papa, a igreja começa a se estruturar novamente. 1500, Nesse período, começa, tem a peste negra. Para fechar a conta, ele não come o Brasil. Mas antes de chegar lá, antes de chegar em 1500, calma, nós estamos chegando lá. Eu tenho 15 minutos, vamos lá, estamos chegando lá. Nesse período vem a peste negra. Peste negra. O que acontece? Todos os religiosos reais se entregaram a cuidar dos doentes. Ou seja, morreu todo mundo. Todos que não tinham vocação se esconderam nos monastérios. Quando acaba a peste negra, o que sobra como corpo da igreja? Pessoas que não têm nenhuma vocação, nenhum compromisso, nenhum chamado com a igreja. Começa então a corrupção. As famílias decidindo quem são os papas, quem são os bispos, porque quem está lá, quem está no monastério, muitas vezes era um filho de um rei, de um qualquer, que foi forçado a ir lá porque ia ser assassinado. Porque tinha isso. Aí os papas têm filhos. Aí os papas têm amantes. filhos, os papas têm amantes, os papas começam a criar terreno, fazer dinheiro. A igreja começa a ter um problema seríssimo. Cresce então um movimento de recuperar os valores greco-romanos, a separação da igreja para o Estado. Começa o que eles chamam de renascimento. O homem no centro do universo, não mais Deus. A beleza é tudo. O homem é centro. Ao mesmo tempo, esse movimento começa, o homem ao centro de tudo, começa a dar ideias a pessoas como Occam, que influenciaram pessoas como Lutero, e começam a pensar que, na verdade, eu não quero colocar na mão de Deus se eu vou para o céu ou não. Se eu for bom, se eu acreditar que eu sou bom, eu vou para o céu. Então, quem tem que definir se eu vou para o céu sou eu, através do que eu acredito ser certo ou errado. Se eu tenho fé, Se eu tenho fé, eu vou para o céu. Quer dizer, tirou Deus, colocou o homem na decisão de quem entra ou sai do céu. Começou o relativismo. O renascentismo, a igreja reage ao renascentismo. Na minha forma de vida, de forma brilhante. Em vez de lutar contra o renascentismo, ele fala, não, o homem é belo, porque foi criado por Deus. A beleza é importante para te levar a Deus. Então, ele começou a transformar a arte para que a arte fosse evangelizadora. Começa então a arte sacra. As imagens deixam de ser sombras para terem cores fortes. Eles começam então a pintar os santos nos momentos dos milagres, não em momentos de glória, para mostrar que os santos são santos pela sua entrega, não pelo que eles fazem. Começa então a construção de catedrais, onde a catequese era dada pelas imagens. Então, como muitos não sabiam ler, a catequese passou a ser dada pela imagem, pelas obras, pelas esculturas, pelas catedrais, pelas basílicas. E começa então a catequese através da beleza. Entendeu? Então, o renascentismo disse, o homem é o centro de tudo. A igreja está dizendo, o homem é o centro desde que as suas atitudes o levem a Deus. E a arte sacra vem para ser uma beleza que evangeliza. Essa foi a reação da igreja ao renascentismo. Porém, o renascimento alimenta a reforma protestante, que encontra a igreja em frangalhos em termos de respeito. Veja bem, saímos da peste negra, saímos do cisma, a igreja está dividindo. Venda de indulgências. Venda de indulgências. Ele vira e fala,
isso tá uma bagunça. Vocês não merecem o nosso respeito. Lutero vai, sem nenhuma intenção de criar a igreja, coloca a sua posição, 1517, contra a igreja, vai conversar com ele, diz que está falando errado. Há várias discussões, vários encontros. Lutero não muda de opinião, tem a posição forte. Durante quatro anos a igreja tentou esse acordo, porque esse barulho de Lutero alimentou um monte de reis e duques que estavam insatisfeitos com os Habsburg, que era o imperador do Império Sacro Romano. Então eles queriam uma certa independência do imperador Sacro Romano. Então eles não podiam ser católicos para isso. Eles começaram a gostar da ideia de ser luteranos. Porque se eu sou luterano, então eu não preciso seguir o imperador. Então deixou de ser uma discussão política, religiosa, passou a ser discussão política. E para piorar, França, os Habsburgs, o Império Sacro Romano, na verdade, os Habsburgs estavam em toda a região da Áustria e na Espanha. Então a França estava cercado pelos Habsburg. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que enfraquecer os Habsburg, o Império Sacro Romano. O que eles fazem? Católicos se unem aos luteranos na guerra contra os católicos. Porque o interesse dele era enfraquecer os Habsburg, que conseguiram. A partir daí o Império Sacro-Romano cai. Sacro-Germânico Romano cai. E aí vem as guerras de religião que enfraquecem a fé cristã. No fim da guerra, se tem um acordo então que tem que separar o Estado da religião, com isso começa todo o secularismo de hoje. Acabou a influência da igreja na educação e na política. A partir de então, os impérios começaram a ser totalmente autônomos do Papa. Com isso, se estabelece o que é chamada diplomacia de hoje. Porque não existia mais a igreja para fazer a conexão entre os países, começaram a se criar as embaixadas, os embaixadores, os movimentos diplomáticos, começam as alianças. Então, a estrutura de hoje é resultado do Acordo de Westfália, que foi o que definiu que a igreja não poderia mais estar envolvida em fatores políticos. Começa então o secularismo, que é o que nós vemos até hoje. Começa aqui também o iluminismo. No final desse século começa o iluminismo, que começa a separar, literalmente dizer, você não precisa ser religioso, você pode ser ateu. Quero tirar Deus da história. Então, basicamente, se você tiver fé, você é burro, você não é intelectual. Se você é intelectual, você é ateu. Você não acredita em Deus, porque você não entrega seu cérebro para uma entidade que você acredita que existe. Você é inteligente, você é intelectual. Começa, então, o movimento iluminista. Que, veja bem, o movimento iluminista é resultado da guerra das religiões. Os sentimentos que foram alimentados na guerra das religiões alimentaram o iluminismo, que alimentou a Revolução Francesa. Ou seja, os reis da França foram para a guerra para derrubar os Habsburg. O resultado da guerra foi um sentimento que acabou com os reis da França. Começa então uma matança geral. A Revolução Francesa perseguiu os católicos, tomou tudo que era da igreja, matou todo mundo. Era um momento que o pessoal estava perdendo a cabeça. E eles tomam conta de todos os bens do clero, todos os bens da igreja, saem matando todo mundo que era religioso, porque era um movimento iluminista, era contra a fé, contra Deus, contra tudo que fosse ligado à igreja. Mataram tanta gente, se mataram tanto que permite o poder de Napoleão a subir ao poder para dar ordem à casa. Napoleão sobe ao poder, vai contra a igreja. O que tinha restado, ele toma tudo. Toma tudo. Não satisfeito, a França vai e invade Roma. Invade Roma, prende o Papa, deporta o Papa. Pio VI. Deportam o Papa, acabou o papado. Porque deportou o Papa, eles tinham invadido Roma, tomaram conta de tudo que passava do clero, da igreja, literalmente tomaram posse de tudo. Acabou o papado. 2 anos depois, elege o novo Papa, Papa Pio VII. Começa então uma negociação, vem a Concórdia, algum momento aqui, a Concórdia de 1801. Napoleão mantém tudo, não devolve nada para a igreja, para de pagar começa a pagar os padres e fala,
Eu quero criar uma igreja constitucional. A igreja está embaixo de mim. Eu defino quem é o bispo, eu defino quem são os padres, eu defino quem é quem. Sempre com a aprovação do Papa. Mas ele que definia. Você pode achar que isso ficou ruim? Isso durou até 1905. Você dentro da França. Você vê o quanto a França cresceu afastada da religião. Tá? Napoleão, na verdade, a Igreja Católica vai lá e elege mais um Papa. Pio VII, Napoleão vai lá e prende o Papa. Prende o segundo Papa. No que prende o segundo Papa, ele começa a perder as guerras, Napoleão cai, Pio VII sobrevive a Napoleão. A igreja não tem o Papa, começa a tentar se erguer de novo. Sai da concordata. Em 1905, na França, eles cancelam a concórdia de 1801 para ficar pior. Porque eles param de pagar os padres, param de pagar a igreja. Tudo que a igreja começou a recomprar, tinha que começar a recomprar a igreja, comprar o terreno, construir a igreja, tomou tudo de novo. Pegaram tudo da igreja de novo, pararam de pagar, aí a igreja não tinha dinheiro. A igreja na França quase que desapareceu. Grandes mártires surgiram, grandes doutores surgiram, a igreja na França sobreviveu até hoje, mas com muitos pesares e muitas dores. Vem o Concílio Vaticano I, nós falamos sobre isso. Sim. Na verdade, muitas dessas igrejas, aquela ideia iluminista, o homem no centro, a justiça social toma conta do mundo, vem então movimentos totalmente contra igrejas. Comunismo, fascismo, nazismo, a maçonaria, todos os movimentos que tiveram contra, acabar com o prestígio e o poder, a autoridade e a presença da igreja. Movimentos todos que foram surgidos até hoje, na verdade. Esses movimentos continuam aí. Nazismo, fascismo. O pontificado de João Paulo II luta contra o comunismo, a igreja começa a ganhar força novamente na Europa contra o comunismo, quando ele começa a ser vencido. O secularismo se expande na Europa e a pressão de acabar com a presença da igreja é grande até hoje. 2025 começa um trabalho de reevangelização. O Vaticano II tem essa intenção. Mudar a atitude da igreja, trazer uma igreja mais presente e começa todo o trabalho, então, como resultado de João Paulo II através do Concílio Vaticano II. Tá? Esses são os dias de hoje. Falamos basicamente sobre esses 4, 5 eventos. Falamos sobre o renascimento, que exaustou o homem, a fé. Falamos sobre, aqui, Santa Teresa d'Ávila, vários outros santos ajudaram nisso daqui. A reforma protestante, falamos sobre, o Concílio de Trento foi contra isso. Falamos contra o iluminismo, que negou a fé, disse que existia razão. Aí vem o brilhantismo de São Tomás de Aquino. Inclusive, se começou o neotomismo, é exatamente os seguidores de São Tomás de Aquino. O que ele falou? A fé e a razão não tem que ser contraditórias. A razão existe dentro da fé. Eu vou te provar com a razão a fé. E ele usou a razão para provar a fé. E a partir daí começou a escolástica, que é o movimento a partir de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, tá? Aqui começa ele aqui criou a teologia da igreja. Nós já falamos sobre os livros de São Tomás de Aquino. Vem então a Revolução Francesa, vem a maçonaria, vem o comunismo, e nós chegamos aos dias de hoje. Foi onde eu acabei aquela... Lindo tempo. A igreja já moderna, a luta contra a secularização e o relativismo. Forte, a igreja hoje continua sendo perseguida. Os católicos e cristãos continuam sendo fortemente perseguidos na África e nos países comunistas fisicamente. Nos outros países, o ataque contra a cultura cristã e católica. O processo de globalização, os desafios da igreja, como evangelizar num mundo globalizado, quando há tanta influência contra. Você precisa da mídia como ponte entre a verdade e as pessoas. Se a mídia é controlada pela secularização, pelo secularismo, pelo relativismo, como é que você consegue fazer isso? Então são desafios, né? E o diálogo, a luta dos últimos papas de um movimento ecumênico,
que é começar a trazer as igrejas que se separaram para dentro da igreja romana. Hoje somos 24, já fomos 21 em dado momento, já fomos 17. Então, igrejas que não faziam parte da igreja latina consideram voltar à igreja latina. Então, a aproximação do Papa com o patriarca da igreja ortodoxa é uma busca do ecumenismo. Voltar a ser uma só igreja. A igreja nunca abriu mão disso. O que é interessante, veja bem, o patriarca ter recebido o Papa já é um passo importante, porque a igreja ortodoxa saiu por não reconhecer o Papa com o poder que o Papa tem. Então, vê como, na hora que você pega e entende a igreja, você consegue entender o momento atual e a relevância desse momento que nós estamos vivendo hoje. Tá? Século XXI é a igreja. Agora vamos falar evangelização, justiça social. Vaticano II bateu muito nessa tecla. Mostrar a história da igreja com relação à justiça social e lutar pela justiça social. Que aí você ataca a base do comunismo, você ataca a base do relativismo, que dizia que eles que têm a verdade sobre ser justos. E adaptação contínua ao mundo moderno. O Vaticano II veio para isso, a catequese, o movimento ecumênico e tudo que nós enfrentamos e vivemos hoje. E com isso, são 7h59. Vocês viveram um momento, uma viagem de Adão a Leão XIV.